A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, muito boa tarde, muito bem-vindos todos que estão apostos para nosso contato com a palavra de Deus nesta tarde deste domingo. Estamos apostos para juntos compartilharmos a palavra que Deus tem reservado para nós para esta tarde. Você já viu aí na nossa página, durante os 3 últimos dias anunciamos qual é o tema desta tarde, o fardo que dá descanso, e você vai ver que na verdade não é nenhum texto incógnito, nenhum texto pouco conhecido, pelo contrário, é do domínio da confissão evangélica, é um texto do domínio do conhecimento do povo de Deus, mas nem sempre aplicado com a proposta que Deus colocou em nosso coração para nós compartilharmos com os irmãos nesta tarde. Eu quero só já deixar um aviso para que você entenda o que vai se processar aqui. Hoje eu vou compartilhar com você uma reflexão sobre o texto de Mateus 11, 28 e 29. Quando a gente diz assim, uma reflexão, o que seria uma reflexão? Via de regra, você pega uma reflexão escrita, às vezes é na forma de uma poesia, é uma meditação, mas versada de forma sintetizada, como sendo o desdobramento de um pensamento inspirado naquele texto, naquela palavra. Então não é uma exposição textual. Vale parecer que eu estou fazendo uma exposição textual de Mateus 11, 28 e 29. Mas na verdade eu estou compartilhando com você pensamentos desenvolvidos a partir desta proposta do Senhor Jesus, que é tão significativa para nós, os crentes em Jesus. E é muito importante que a gente tenha esse olhar reflexivo em cima deste texto clássico de Mateus 11, 28 e 29, porque todo e qualquer evangélico de verve experimental, todo aquele que já tem um trânsito prolongado na fé evangélica, na confissão evangélica, está muito acostumado, seja ouvindo, especialmente ouvindo, seja lendo Mateus 11, 28 e 29, como sendo o texto convite de Jesus, via de regra, quase que infalivelmente aplicado numa mensagem evangelística apelativa, conscientizadora, convocando pessoas fora do arraial da fé cristã, pessoas que não comungam, que não conhecem a palavra de Deus, que não têm um encontro salvador com Jesus, a que venham a ele se render, que reconheçam a oferta de Deus no seu Filho. E aí, via de regra, esse texto fica confinado a esta aplicação evangelística. E eu gosto de vir a João 11, 28, não é hoje o único dia, está escrito aí no nosso livro meditativo, Pastoreio, e várias vezes eu tenho feito abordagens deste texto, sempre com esta ênfase que eu quero mais uma vez compartilhar com vocês, aplicado à igreja, ao povo de Deus, aquele que já está dentro do arraial, que já faz parte do aprisco, que é a ovelha. Exatamente porque parece, para quem faz uma aplicação condicionada à proposta, ao apelo evangelístico, que Jesus fez este convite somente para o pecador que está sob a sobrecarga do pecado e que ninguém mais, uma vez salvo, uma vez convertido, experimenta sobrecarga e cansaço, ou, tanto pior, está detentor do fardo leve e suave que Jesus falou, quando na verdade a experiência da vida, a própria proposta do Senhor e o próprio grupo para quem ele falou, aponta de forma muito mais generalizada e mais ampla. Não estou dizendo que está errado, nem hipótese alguma, está errado que não se deve usar Mateus 11, 28 para uma conscientização e um apelo salvífico, não. Mas condicioná-lo a isso, de deixar o povo de Deus perder uma das mais significativas e solenes propostas para a nossa fé, é um desperdício. E é isso que a gente quer, de alguma forma, minimizar hoje com esta reflexão. Portanto, nós vamos ler o convite de Jesus, logo em seguida estaremos orando, e eu vou então compartilhar com você os pensamentos que subiram ao nosso coração enquanto estivemos lendo e meditando neste texto. E o texto diz para nós, venham a mim, você tem a tradução mais antiga, que coloca na segunda pessoa do plural, vinde a mim, todos vós. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos falar com ele.
Bendito é o teu santo nome, Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, Senhor da nossa vida, autor da nossa fé, nosso Salvador. Bendito é o teu nome, Redentor da nossa alma. Bendito é o teu nome pela proposta que redime não somente do pecado, mas das suas consequências. Bendito é o teu nome pela tua oferta, da qual tu és poderoso para realizar e és Senhor de nos trazer o verdadeiro descanso que desconhecem e não têm como obter, por mais que engendrem todos os seus esforços e todos os seus investimentos religiosos, aqueles que não te conhecem. Outro tanto, nós te glorificamos porque esta proposta de descanso é factível ao teu povo, aos que têm um encontro contigo, mas para que vivam neste descanso. E aí vale lembrar, Senhor Jesus, a tua palavra em Hebreus, dizendo, Hebreus capítulo 4, resta um descanso para o povo de Deus. Um descanso que é para o povo de Deus, para aqueles que já foram constituídos povo de Deus pela fé em Cristo Jesus e desta maneira tornados filhos de Deus pela fé. A este povo, tua palavra diz, resta um descanso. Senhor, eu sei com absoluta certeza que há um descanso que precisa ser buscado e renovado dia após dia, porque tua oferta, uma vez feita, se renova e se renova e se renova, e dela temos necessidade também pelo renovar das nossas sobrecargas, por razões várias, como queremos ver aqui. Por isso eu te rogo que pelo teu Espírito tu apliques esta palavra ao nosso coração, à nossa consciência, aos nossos sentidos espirituais, à nossa fé, para que dela nos apropriemos, para que dela nos sirvamos, apliquemos a nossa vida e usufruamos as bênçãos com que o Senhor se comprometeu através dela para a nossa fé. Nós te rogamos, esperando na tua graça e misericórdia por Cristo Jesus, Senhor. Amém. O fardo que dá descanso é um tema que já disse tudo em termos da nossa reflexão, mas isso não impede que nós destrinchemos um pouquinho mais o que nós temos aí. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, uma vez que você já sabe que a proposta é pensar no fardo que dá descanso, está no fato de Jesus dizer que o cansaço que ele aponta, que ele chama aqui de sobrecarga, isso quando ele propõe descanso, então ele está falando de cansaço. Esse cansaço que ele aponta, ele diz que ele tem um centro gerador e de manifestação, que é a alma. Encontrareis descanso para a vossa alma. Vocês encontrarão descanso para a sua alma. Ele está falando da nossa alma. Ele não está falando do cansaço físico. Cansaço físico você cura com cama ou remédios, vitaminas, exercícios, atividades. As sobrecargas que as próprias atividades trazem, tão benéficas para o corpo, as atividades, elas encontram um prazer muito grande na possibilidade do descanso. Mas quando o cansaço se instala na alma, e é com este que o Senhor Jesus está preocupado, é deste que ele está falando, o corpo não descansa. E não adianta o corpo estar descansado. Não serve para nada o corpo descansado se a alma está cansada, está sob sobrecarga. É para onde Jesus está olhando. A outra coisa que eu chamo a sua atenção, e eu vou voltar a isso mais para frente, e eu espero que o à frente não esteja tão mais além, é o fato de que ele deixa claro que antecede o descanso, o tomar o fardo que ele oferece. Primeiro você toma o fardo dele e depois você descansa. E isso aqui, meus queridos, se reveste de uma beleza poética, inspirativa, revelacional, sem precedentes, próprio do Senhor Jesus. É tão lindo. Porque qualquer pessoa, a lógica da vida, a experiência do dia a dia, provam que você se alivia, encontra descanso se estiver com um fardo, quando se livra do fardo. O que você faz se está sobrecarregado com um fardo? Se você tem um fardo, pense numa mochila pesada, pense em embrulhos além dos limites dos seus músculos. Pense no fato de que um cansaço muito grande tornou seus músculos tão tensos que eles não conseguem suportar um pequeno peso. E eles se tornam, então, um fardo, no sentido de que fardo mais significa, que não seria tal como eu comparei agora, uma mochila ou uma carga
mas um peso. A primeira coisa que nos ocorre é, para encontrar descanso, nos livrarmos do fardo. A gente dispensa o fardo, libera o fardo para ter descanso do fardo, e aí procurar um repouso, um lugar de repouso, um lugar para sentar, um lugar para parar. Jesus está indo na posição inversa, ele está dizendo que vai na contramão da lógica. Tomem meu fardo e vocês vão achar descanso. São estas disposições linguísticas, revelacionais, com que a palavra de Deus trabalha, que entre tantas outras coisas, provam para mim, para aqueles que creem, que nós lemos um livro que não é humano. Nós lemos um livro por detrás do qual está a mente divina, absolutamente sábia e perfeita, que usa os paradoxos para dizer uma verdade onde o curso natural do pensamento não vai chegar. E aqui nós temos mais uma experiência disso. Mas eu quero, então, ir dentro dos pensamentos que o texto evoca para nós. Como eu disse, um compartilhar de uma reflexão. Onde queremos chegar? No fardo que dá descanso. Esta é a proposta do nosso tema. Pois bem, Jesus aponta um cansaço. Ele começa falando de cansaço. E aí é evidente que, se é o Filho de Deus que está fazendo esse pronunciamento, nós estamos tratando de uma visão divina da vida humana. Porque se ele diz, e ele disse, no versículo 29, que esse cansaço está na alma, o que precisa descansar é a alma, logo o cansaço está na alma, é para onde ele está olhando. Ele está justamente observando que a alma tem uma sobrecarga. É uma sobrecarga que se dá na alma. É evidente que, até por conta da tradição evangélica, que pega o texto de Mateus 11, 28, para pregá-lo aos que estão do lado de fora, aos que não conhecem a graça salvadora, a ideia que nos ocorre é que só sofre sobrecarga na alma quem está vivendo uma vida de pecado. É evidente, o pecado é a pior sobrecarga que pode haver. É tão pesado que mata. Não é verdade? Mata fisicamente, mata espiritualmente. E mata espiritualmente mais do que fisicamente. E aí nós então teríamos de concordar com os evangelistas que se prendem a Mateus 11, 28 somente para os que estão fora da graça, que Jesus estaria falando para os outros e não para nós. Mas o Filho de Deus não pontua, embora diga que o cansaço é na alma, a sobrecarga na alma, que o público para quem ele dirige essa palavra ou oferece este convite é constituído dos não filhos, dos não salvos, daqueles que nós também historicamente, tradicionalmente, denominamos biblicamente como pecadores. Não. É bastante saber que a vida se encarrega de nos trazer sobrecarga. Será que eu preciso estar pensando aqui dentro dos registros históricos da palavra de Deus, homens de Deus e mulheres de Deus com a alma cansada, homens piedosos, mulheres piedosos com a alma cansada? Bem, eu poderia ir a Jeremias, eu poderia ir a Jó, eu poderia ir a Samuel, eu poderia ir a Paulo, e eu vou ficar só com Paulo, porque eu posso lembrar a você Jeremias, que estava desistindo da própria vida, Jó, Elias, aquele excelente profeta que ficou como protótipo dos profetas, que chegou a dizer: basta, Senhor, toma a minha vida. Alma cansada, deprimido, não queria mais comer, não queria fazer mais nada. Mas vamos lembrar de Paulo, esse dinâmico homem de Deus, o oráculo através de quem Deus revelou a palavra da graça para a igreja gentílica, que chega para o Senhor e diz para nós, diz para a igreja: eu estou desanimado, ele disse para a igreja da Galácia. E outro tanto ele chegou a dizer: cheguei a desesperar da própria vida, escrevendo aos Filipenses. Oh, meus queridos, estamos falando de homens e mulheres, não só de vida piedosa, mas de uma comunhão muito íntima, muito estreita, vasos através dos quais Deus se revelou, e que cansaram, a despeito da sua fé, da sua experiência, da sua caminhada. O que sobra para mim e para você, sem querer diminuir para você, então vamos tratar comigo o que sobra para mim. Não sou passível de cansaço. Bem, é evidente que nós estivemos aí envolvidos algumas décadas passadas, e isso ainda tem respingos nos dias de hoje, com os supercrentes, aqueles que se sentem intocáveis, inclusive impecáveis, a quem a doença não atinge, e não acontece isso, e estão sempre na crista da onda, superando tudo do oba-oba Jesus. Isso é falso.
São pregoeiros de uma falsa proposta. A verdade é que se existe alguém que se cansa pelas dores da vida, mais depressa são os filhos de Deus. Quero lembrar a você, Tiago se referindo a Ló, dizendo que aquele justo inquietava a sua alma diante dos pecados de Sodoma e Gomorra. A alma de Ló estava sobrecarregada. Não houve sobrecarga no coração de Abraão quando intercedia por Sodoma? Lá estava o seu sobrinho e a sua família. E Ló intercedia, não condenes Deus, não destrua, se lá houver 50, se houver 40, se houver 30 justos, se houver 20, se houver 10. Meus queridos, vamos lembrar de Davi, os choros de Davi, os lamentos de Davi. E estamos falando daquele a respeito de quem Deus disse, achei a Davi varão segundo o meu coração. Bem, então eu volto à carga, mais depressa, eu e você, que temos o temor de Deus, que temos sensibilidade quanto ao nosso entorno, o que acontece com as nossas famílias, o que acontece com os nossos amigos, nossos vizinhos, a forma como vivem, a sobrecarga da vida, a sobrecarga das operações malignas neste sistema. Aqueles que, como os de Ezequiel, suspiravam por conta das abominações que estavam sendo cometidas em Jerusalém. E não posso deixar de considerar que crentes em Cristo Jesus, homens e mulheres colocados nesta geração para serem sacerdócio real, intercessores dentro do contexto da nossa história, se passam impassíveis diante das histórias lá, Israel destruindo Gaza, e Gaza, os Hamas, por conta do Hamas, e o Hamas tendo destruído até bebês. Quando toma conhecimento do que acontece nas esferas várias da política deste planeta, seja aqui no meio das nossas Américas, na Venezuela, seja na Rússia com a Ucrânia, seja nas ameaças que nós encontramos a respeito das superpotências, seja por conta dos sistemas opressores desse sistema iníquo financeiro no meio do qual nós estamos angustiados, seja por conta das epidemias graçando e destruindo tantos. Se a nossa alma não suspira, se isso não traz sobrecarga, minimamente nós não precisamos ser mais crentes, nós precisamos de tratamento psiquiátrico urgente. Nós estamos muito mais para psicopatas, muito mais para sociopatas, do que para pessoas normais, decentes, coerentes, que uma vez, com os conteúdos que trazemos, o Espírito que em nós habita, a capacidade de discernir e sofrer pelo contexto, estamos impassíveis, anestesiados, fazendo o negacionismo da fé, festejando enquanto a desgraça nos cerca, quando uma vez fomos colocados para estar na brecha, suplicando, intercedendo. Estivemos falando disso semana passada. Então, meus amados, pretender que o crente não sofra sobrecarga, e as sobrecargas de nossas próprias aflições, dos nossos próprios pecados, mas as sobrecargas que pareiam com as sobrecargas que levam as almas a se cansarem no mundo, elas também nos dizem respeito. A sobrecarga pelo excesso de ativismo, pelo excesso de compromissos, pelo excesso de coisas que impomos a nós mesmos. Até mesmo aqueles que, por uma falta de sabedoria piedosa, existe isso, pastor? Bem, eu vou dizer a você como funciona. Entendem que porque são chamados e têm de se envolver com a obra de Deus, fazem um investimento supersônico do seu tempo, da sua correria, de tal maneira que arrebentam com o seu próprio corpo, mente, sentimentos e etc. E se existe um pastor, um líder de almas, que à luz de Hebreus capítulo 13 tem que dar conta daqueles que lhes foram confiados, e Pedro diz isso outro tanto no capítulo 5, capítulo 4, que não vive debaixo de gemidos ou de angústias por causa daqueles a respeito de quem tem que dar contas. Está na hora de questionar se sequer foi chamado por Deus. Isso tudo fala de sobrecarga. Então a igreja se sente sobrecarregada, a alma da igreja se cansa, a alma do cristão se cansa. Glória a Deus, porque o dono da nossa alma, ele chega para mim e para você e diz: vem, meu filho sobrecarregado, vem, minha filha que está cansada na alma, eu vou te dar descanso. Então ele aponta para esse cansaço. Como eu disse, é uma visão divina da vida humana.
E aí também, por visão de vida divina, da vida humana, eu quero pensar no fato de que Deus sabe que o homem que nasce dentro de um contexto de pecado, de um sistema decaído, onde o próprio texto de Isaías 26 diz que a terra cambaleia como bêbada por causa do peso do pecado sobre ela, já nasce cansado. Nasce com uma alma cansada. Porque é a alma cansada que, em lugar de dar glória a Deus, haja visto os próprios homens de Deus que se refugiaram até em cavernas, gemendo em lugar de cantar, não celebra. Não celebra. Mas a alma em descanso, ela triunfa. Ela triunfa. Então o cansaço é a sobrecarga que se dá na alma. É isso que Jesus aponta. Ele fala do interior. Ele fala daquilo que é o centro dos afetos, o nicho das reações, de onde emanam também, irradiam as ondas de afetações físicas. Eu volto a dizer, não adianta trazer descanso e tonificação para músculos e o corpo. Porque se a alma estiver cansada, o corpo vai junto. Então vamos pensar um pouquinho, mesmo a despeito disso tudo que eu acabei de falar, do que compõe a sobrecarga da alma. Então vamos pontuar algumas destas coisas de forma mais particular. Eu já comecei mostrando para os irmãos que não é somente o pecado, porque os perdoados também ficam sobrecarregados. Então não estamos falando do pecado que a cruz remiu, e não estamos falando também dos pecados do dia a dia que nos dizem respeito. Eles cansam, eles sobrecarregam, mas aqui temos mais do que isso. Porque o problema do pecado do cotidiano, os pecados contra o amor, que é aquilo que acontece comigo e com você, pecamos contra o amor, não contra a lei, já estamos livres dela. Temos aprendido isso em Gálatas, os irmãos passaram por esse período aí, né, me privilegiando com a sua participação nos estudos dos Gálatas, da carta aos Gálatas. Pecamos contra o amor. Mas resolvemos esse problema crendo na misericórdia que se renova a cada dia. Resolvemos esse problema cumprindo o que João nos ensinou, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então todos os dias, através da confissão, do reconhecimento de nossos erros, nós somos depurados dos nossos pecados. Fora o fato de que Jesus disse que a sua palavra nos limpa, glória a Deus. Mas são os fardos da existência. O Filho de Deus aponta os fardos da existência. E além destes todos que eu já pontuei, e eles são fardos da existência, eu falei dos problemas políticos internacionais, eu falei dos problemas financeiros, eu falei da questão das epidemias, das desgraças que o pecado do homem todo dia cria uma situação pior do que a outra e ela se torna inédita, cada vez mais agressiva. Vocês tomaram conhecimento aí há tão poucos dias, em rede nacional, do sujeito que pega o seu carro e, com muita raiva de um motoqueiro, ele mata e ainda se justifica, culpando o motoqueiro a quem matou com a sua raiva usando o seu carro. E as pessoas, cada dia nos surpreendem mais com essa frieza, essa crueldade que as bestas feras do campo não têm. O ser humano é o pior predador de si mesmo e do planeta, todos nós sabemos disso. Isso cansa. Isso cansa quem está no entorno, quem observa, quem se vitimiza. Isso cansa. Então, dentro dos fardos da existência, estão aqueles que são constituídos por deveres impostos ou assumidos. E isso diz respeito à política no meio da qual estamos inseridos. Os homens da política, todos eles, não é? Por mais que se digam cristãos e etc., estão debaixo de um contexto de impiedade a toda prova. Eles estabelecem cargas e exigências que são fardos difíceis de levar. A maioria deles, que nós até chamamos de impostos, e a palavra já fala por si mesma, imposto, só tem a ver com a necessidade dos que governam. Não tem a ver com a necessidade dos governados. Isso cansa. Então esses fardos têm a ver com os deveres impostos, assumidos, os deveres que nos são solicitados. Quem tem a honra, o privilégio, não sei que nome que se daria, de interagir com o outro, oferecendo serviço de apoio, de socorro, de atenção, de ouvir, de acolhimento, na área da saúde de várias ordens, num gabinete pastoral, no aconselhamento, no ensino,
sabem bem o que significa ser solicitado além da necessidade do solicitante. E se é além da necessidade do solicitante, mesmo dentro da necessidade do solicitante, mas se isso é repetitivo e sempre se multiplica, não é verdade? E cada um que solicita se vê como centro daquela atenção, com a prioridade absoluta por conta da sua própria angústia. Sabe do que eu estou falando, no que se diz respeito a cansaço da alma e sobrecarga. Então são sobrecargas por conta dos deveres solicitados. Sobrecargas infligidas por terceiros. Aí estamos partindo para o terreno do abuso. Vou dizer algo aqui que é passível de qualquer rejeição, de qualquer contrariedade, contraposição. Eu estou aberto para todas elas porque é um pensamento meu, então isso não quer dizer que eu esteja pensando de forma correta. Mas ainda na nossa sociedade, nas relações conjugais, o papel da mulher ainda é um papel de sobrecarga muito grande. E ela, via de regra, sofre sobrecarga da parte do seu esposo e de seus filhos. E nesse conjunto. Às vezes não tem filhos, mas há uma sobrecarga sobre todos os aspectos não justa, que faz dessa mulher receber os aplausos, que eu diria fora de lugar, daqueles que são beneficiados pelo seu papel de mãe, de esposa, de parceira, mas sem compensação. O aplauso pretende compensar, mas não compensa, não traz descanso para a alma. Por mais que gratifique. E aí entra então o cansaço infligido por terceiros. É muito próprio. Se houver um desacerto na constelação familiar, alguém carrega uma carga maior do que outros. É fato que isso acontece. E há aqueles que impõem a si próprios, dentro da constelação familiar, carregar uma carga maior do que lhe é devida. A distribuição da carga poderia ser uniforme, mas ele resolve pegar o fardo de um outro, aliviar aquele outro, sobrecarregar a si mesmo e acha que nisso ele é virtuoso ou virtuosa. Mas o preço disso lá na frente é muito grande. E o que a sobrecarga produz? Bem, pense em alguém carregando um fardo. Há um desconjuntar, há uma desarticulação, há uma propensão por fadiga tônica, fadiga muscular, eu estou falando de corpo. Há uma propensão a doenças oportunistas acharem o seu lugar, a um entrevamento futuro, a uma deformidade qualquer. Porque a sobrecarga não deixa ninguém tonificado, poderoso. Eu sei, é bonito, né, o discurso que diz o trabalho edifica, o trabalho não mata, o trabalho fortalece. É verdade. Feito dentro das normas da sobriedade, da coerência e dos limites do trabalhador. Mas as sobrecargas também vêm como frutos de cobiça, da ganância, e aí entra esse trabalho, ou da vanidade. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa de construção naval, que a segunda-feira era o dia do terror para os meus colegas. Primeiro que era terror também para mim, porque eles chegavam com todos os odores das orgias de véspera, com todos os hálitos dos seus excessos de alcoolismo. E é evidente, na farra e alcoolizados, abriam mão de todos os limites. No dia seguinte, tinha de trabalhar, cumprir horários, cumprir deveres, atenção e etc. Era o pior dia para eles. E o que faziam? Faziam com morosidade, faziam com lentidão, faziam com reclamação, faziam com peso. Que dia difícil para eles. E sem ter má intenção, mas eu percebia que inevitavelmente eu os irritava, porque a segunda-feira era o dia em que a pior coisa que poderia me acontecer era eu estar afônico, por cantar muito na véspera na igreja, no coral, no louvor, e às vezes pregando. Então na segunda-feira eu estava meio afônico, mas ainda assim, se eu não pudesse estar cantando ali, cantarolando baixinho os hinos e louvando ao Senhor, eu estava assoviando. Isso os incomodava, especialmente porque estavam com as suas cabeças de ressaca. Isso os incomodava muito, não fazer por maldade. Eu estava na minha liberdade e eles sob sobrecarga. Então, o fruto da cobiça
é a maior sobrecarga para a alma humana nos dias de hoje, e isso não dispensa o crente, muito pelo contrário. Era quem deveria dar o exemplo de não ter nenhum fruto dessa ordem, e é um dos que mais tem. Especialmente os que acreditaram no engano chamado teologia da prosperidade, de que vem aí uma riqueza ou uma prosperidade que vem pela mão de Deus, e a tradução da prosperidade é ter bens, é ter. Ora, nós estamos acuados, massacrados por um consumismo selvagem que faz uso de todos os canais de sedução. A propaganda visual, a propaganda auditiva, a propaganda de áudio, não é? A propaganda que tem um investimento de sedução poderosíssimo, que começa desde os nossos filhos pequenos até os seus pais muito adultos ou os idosos, que vai usar datas, vai usar situações, vai usar um produto novo no mercado e tentar convencer a pessoa de que ela só é feliz ou será melhor e estará melhor preparada se adquirir, se tiver, e de preferência mais de um. E aí, essa necessidade que o sujeito, tendo engolido essa isca, entende que precisa, o leva a fazer o quê? A correr atrás de mais dinheiro ou então a se endividar para não deixar de ter. Isso faz parte da realidade do dia a dia. Eu lembro de atender uma mocinha de 16 anos de idade há muitos anos atrás, então ela hoje deve ser uma jovem senhora, que tinha uma luta muito grande com seus pais crentes, pelo fato de que eles queriam mantê-la dentro de uma escola de alto nome dentro da cidade, por uma questão de vaidade, e ela não queria mais estar lá porque ela não aguentava mais, sabendo que seus pais não tinham condições financeiras de manter aquilo que a vaidade deles forçava. Ela não aguentava mais estar dentro de um contexto, de um ambiente em que todo dia ela era criticada e ela sofria o bullying da parte daquelas que vinham com um celular novo, um tênis novo, uma mochila nova, e a ridicularizavam porque a dela estava desatualizada e tinha de atualizar e coisa parecida. Sofreu tanto disso, sentiu tanta angústia, que um dia decidiu, contrariando seus próprios pais, por sua própria conta, ir matricular-se numa escola pública, onde ela pudesse ter um pouco mais de liberdade, se nivelando aqueles que, de fato, pelo menos davam um trânsito maior, ou um espaço maior, quanto a esta necessidade de ter para mostrar quem é. Mas esta ganância, ela traz uma sobrecarga ainda maior do que qualquer outro de que possa se ouvir falar. E há os que estão sobrecarregados por conta de enfermidades, há os que estão sobrecarregados por conta de dar conta de um superego, de um ego, que quer vender uma imagem para a qual não tem competência. A sobrecarga vem. A questão é que o cansaço e a sobrecarga mata. Ao longo do tempo mata, encurta a vida, gera ansiedade. E nós já temos várias vezes pontuado para os irmãos. E isso é fato, está na literatura, está dentro dos consultórios de psicologia e de psiquiatria, e que a ansiedade, ela cria uma depredação do corpo, uma depredação da mente, que afeta todos os organismos, afeta os órgãos, afetam as glândulas, a produção dos hormônios através dessas glândulas, das enzimas. E isso vai trazendo uma precipitação de enfermidade física que antecipa a morte. Desgoverna a vida, desestabiliza. E quanto ao corpo, antecipa a morte, predispõe para doenças oportunistas que poderiam passar sem se manifestar, mas que aí não perdem a oportunidade de se manifestar, porque o espaço está aberto, a fragilidade está instalada, não há resistência. Ora, vocês todos já conhecem, por menor leitura que tenha dentro do mundo científico ou da saúde, a palavra anticorpos. O nosso organismo produz anticorpos. Você já deve ter ouvido falar, indo um pouquinho mais além, sobre radicais livres. O mal que eles produzem, que eles fazem, porque eles detonam com os anticorpos. Sem anticorpos, o nosso organismo está absolutamente vulnerável. E dentro de um contexto em que nós estamos, inclusive, reeditando, ainda ontem falávamos isso com uma enfermeira padrão que estava aqui entre nós, estamos reeditando doenças, infecções que já haviam sido erradicadas na nossa história brasileira, mas elas estão aí de volta, coqueluche, difteria, sarampo, e aí poliomielite,
para a nossa angústia, tristeza e vergonha. Tudo está sendo reeditado, tudo depois do pós-Covid, tudo depois dessa rejeição da ideia de você se imunizar. Neste contexto em que nós estamos aí com meningites, matando de novo, tuberculose matando de novo, alguém por conta de ansiedade está desprovido de vigor, de anticorpos, está entregue a toda sorte de tudo que não presta. Não é bom? Alma sobrecarregada, como que ela afeta o corpo? Jesus olha para essa alma, ainda que, e tudo isso pode, especialmente essas últimas coisas que eu pontuei, a vaidade da vida, a ganância, aponta para pecado. Isso não é menos do que pecado, isso não é nada que seja virtuoso. Não importa o que os propagandistas da autoestima estejam ensinando e dizendo por aí, o nome disso é pecado. Isso mata e cansa. E Jesus olha para essa alma cansada e ele diz, vem a mim. Vamos dar uma lavada nisso aí, eu vou te aliviar. Você lembra, não é? Quando ele nos surpreende em João capítulo 13, com o lava-pés, o famoso lava-pés, em que ele chega e amarra uma toalha na sua cintura, pega uma bacia, põe água nela e sai lavando os pés aos discípulos, indo na direção contrária do que a cultura da época regia. A cultura regia que o chefe de uma mesa, o chefe de uma casa, tinha que ter os seus pés lavados, era uma honra pelo servo da casa. E o visitante também estaria tendo seus pés lavados por ordem do chefe da casa para receber honra. Porque lavar os pés significava dar-lhe acesso à mesa com higiene, sem constrangimento. Ninguém poderia chegar àquela mesa onde o pé de um estava no rosto do outro. Não estamos falando dessa mesa que é a nossa mesa, onde os pés ficam para baixo, você sentado numa cadeira, mas estamos falando daquela mesa em que a pessoa estira o corpo para o lado e a mesa está no chão, às vezes é um tapete, e o pé sujo não só inviabilizava a pessoa de ir à mesa, quanto era vergonhoso. Então os pés tinham de ser lavados, e Jesus de repente vai lavando os pés aos discípulos, e eles começam a ficar constrangidos, e Pedro diz, não, Senhor, sou eu que tenho que te lavar os pés, o Senhor vai lavar os meus pés. Aí você conhece aquele diálogo de Jesus com Pedro. A questão que temos ali é que o Senhor, ao terminar de fazer isso, disse, viram o que eu fiz? O que eu fiz com vocês devem fazer uns com os outros. É evidente que então alguém teria que dizer, então o lava-pés vai ficar mesmo como um folclore, que a Igreja Católica copia uma vez por ano na pessoa do Papa, ou então nunca mais será vista como doutrina e deverá ser aplicada. E se vista como doutrina, também não é aquilo que a congregação cristã também faz nos seus rituais. Não. É evidente que, como por detrás de tudo aquilo que tinha seu simbolismo da Bíblia, Jesus está nos ensinando uma mensagem doutrinária de peso. Lavar os pés uns aos outros significa retirar a razão da vergonha, significa dar acessibilidade, trazer para junto, dar comunhão, acolhimento, lavar. Os pés ficam sujos quando caminham, depois de caminhar. Qualquer que seja a caminhada, os pés voltam sujos. Precisamos lavá-los. E aí ele não está falando dos pés físicos, aí ele está falando da base da vida, a base da alma, para mostrar que nós todos precisamos ter os pés sempre lavados. E aqui está o Senhor mais uma vez dizendo, seus pés estão sujos, vem aqui, eu vou lavá-los. Aleluia. Há uma solução para o cansaço. E no convite, esta solução aponta para uma saída. E a saída é uma entrada. Venham. É isso que ele diz. Venham a mim. Não é bonito isso? Venham. Por maior que seja o cansaço ou a sobrecarga, qualquer um pode sair em direção ao Senhor. É interessante que alguém diria, mas se eu estou sobrecarregado demais, como é que eu vou fazer um movimento? Não, eu repito. Por maior que seja o cansaço ou a sobrecarga, de qualquer ordem, qualquer um pode sair em direção ao Senhor. Por quê? Porque não se trata de um ir fazendo uma caminhada e vencendo distância. Não. A Bíblia reiteradas vezes diz para mim e para você, perto está o Senhor.
Foi isso que Jacó ouviu lá, dormindo sobre um travesseiro de pedra. Perto dele estava o Senhor. É isso que Paulo diz para nós em Filipenses capítulo 4, versículo 5. Perto está o Senhor. O mesmo Paulo diz isso aos atenienses em Atos capítulo 17, porque o Senhor não está longe de cada um de nós, ele está perto. Ele está tão perto, tão junto, observador, que ele pode dizer: vem, só me dê atenção, só volte-se para mim, sai de dentro do centro absorvente, sedutor que te leva a esse cansaço e olha para mim. Então ele não disse. E aí você percebe o foco da nossa reflexão, e por isso é uma reflexão. Ele não disse: traga para mim o que sobrecarrega você. Ah, meus irmãos, parem aqui comigo, por favor. Isso é uma reflexão. Pense junto comigo. Ele não disse: me traga o seu fardo, mas é o que nós fazemos. Tudo que a gente faz é chegar diante do Senhor e dizer: ó Jesus, isso está doendo. Ó Jesus, eu preciso comprar aquilo amanhã. Ó Jesus, eu preciso pagar aquilo outro. Ó Jesus, resolve aquele problema. Eu levo o que me sobrecarrega. Não foi o que ele pediu para você fazer. Ele chegou para mim e diz: vem você que está sobrecarregado. Vem você. É evidente que a sobrecarga vai junto. Você é a sobrecarga, entende? Então ele está dizendo: traga a si mesmo. Venha você. Venham a mim vocês que estão sobrecarregados. Não é bonito? Venham a mim vocês. Vocês que estão com a sobrecarga. Porque a sobrecarga na alma se constitui na personalidade mesma. É ela sobrecarregada. Às vezes isso se torna tão explícito que sai no rosto, sabe? Há pessoas para quem a gente olha e dá um nome para aquela afeição. A sobrecarga está explícita ali, está exposta, está muito evidente. Há uma empatia tão direta com a sobrecarga que sai no semblante. A Bíblia diz isso em Provérbios. A Bíblia nos diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O Senhor chega para a alma sobrecarregada e diz: vem alma, vem você. Vem meu filho, vem minha filha. Quando você vier, a carga vem junto, mas eu estou chamando você. E aí vamos ver como ele nos ensina essa mecânica. E há uma mecânica nesse processo. Ué, pastor, você não começou a dizer que não estaria pregando uma mensagem textual? E agora ela está, de repente, virando expositiva? Que seja, mas é uma reflexão. Glória a Deus por isso. Há uma mecânica. Pedro ensina como isso deve ser feito, meus queridos. Aí a gente vai mudar de texto. Mas para explicar este aqui. Então eu convido você, em última instância, deixa eu ver qual é o tamanho da minha última instância. Faltam 15 minutos. Em última instância, eu convido você a ir para 1 de Pedro, capítulo 5, e ler comigo detidamente o versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. O servo de Deus diz assim para mim e para você: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu não posso me prender a 1 de Pedro 5,7 sem ler o 6. Então eu vou começar no 6 e encerrar no 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu quero dividir aqui com você, sem explicar ainda essa mecânica de que eu falei. Meu genro, a essa altura, deve estar rindo, que eu disse assim para ele: não, hoje é uma reflexão curtinha, eu devo gastar no máximo 45 minutos, vou passar de 1 hora. Antes de explicar para você a questão da mecânica, que eu te fiz essa promessa, há uma mecânica, há um processo, e é Pedro quem nos ensina esse processo. Quero explicar para você uma coisa interessante, que é muito da minha experiência, ela é muito particular, minha como pregador, como pastor, como alguém que ensina a palavra de Deus, que recebeu dele esses dons e esse privilégio que ele me dá, que eu não posso chamar de privilégio, a missão é a obra dele, mas que me privilegia, claro. Quando eu estava orando para saber: Senhor, o que eu vou ministrar domingo que vem? Ele começou a falar no meu coração de forma muito clara: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu falei: então é sobre ansiedade que Deus quer que eu fale. Bem, é um tema muito comum.
muito pertinente. E comecei a esperar nele, a orar e esperar. Senhor, qual é o texto? Vou para Pedro, onde isso está tão claro. Li, reli. E eu dizia, Senhor, meu Deus, o que o Senhor quer que eu mostre aqui? Então, como que é isso? Lançar por quê? E de onde procede a ansiedade? Como é que eu vou explicar isso aos teus filhos? Eu sei que o Senhor quer mostrar para eles, olha, eu quero acabar com essa ansiedade de vocês. Eu estou cuidando de vocês e preocupado com essa ansiedade, eu quero me ocupar dela. Pastor, Deus preocupado? Sim, querido. E Salmo 40, versículo 17. Você lê assim no Salmo 40, 17, na sua antiga versão. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Sabe como que ela está? Bem lá no original. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Eu prefiro isso aí, tá bom? Eu prefiro isso aí. E aí eu comecei a dizer, oh meu Deus, da onde procede isso? Aí ele me disse, vem a mim, o cansado, sobrecarregado, e eu aliviarei. Por isso que nós fomos para Mateus capítulo 11, 28 e 29. Só estou compartilhando isso com você. Mas o que eu disse é que 1 de Pedro está nos ensinando, em 5:7, que há uma mecânica nesse vem a mim para alcançar o descanso. Então, o que ele está dizendo para nós? Volte ao versículo 7 do texto que nós lemos. Eu tirei ele daqui da minha frente, mas nós o sabemos de cor. E o que ele diz é, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é isso? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem se preocupado com vocês. É isso que o cuidado significa aqui. Ele tem se preocupado com vocês. Então, como é a mecânica? Lance sobre ele. Ele está na expectativa de que você lance. Ele disse isso, venha a mim, eu quero que você venha, eu estou esperando que você me lance a sua ansiedade. Então Pedro informa por que ele o faz. Por que o Senhor faz isso? Porque ele está atento, daí o verbo ser preocupado. Ele está prestando atenção, ele sabe que não programou isso para você, ele não quer uma sobrecarga, ele sabe o mal que ela faz. E outro tanto, ele está te dizendo, eu tenho um descanso para você, vamos trocar isso aí, vamos mudar esse negócio, porque isso não vai te fazer bem. E caminhar comigo não é para ninguém gemer, eu não destruo, eu uso, é diferente. Então ele está atento, ele tem cuidado, ele se preocupa com, nessa linguagem do salmista em Salmo 40, 17, que eu recitei aqui para os queridos. Mas ele ensina a manutenção devida. E qual é a manutenção devida? Volte ao texto de Mateus 11 e veja no versículo 29 o que ele diz. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Primeiro, eu tomo o jugo para depois eu aprender. Eu não vou aprender fora do jugo de Jesus. Que linguagem é esta? Onde é que nós estamos chegando ou para onde ele está nos levando? Não é a primeira vez que eu vou abordar essa explicação, porque ela, inclusive, me foi passada por dona Maria José Elias, a serva do Senhor de saudosa memória, esposa do reverendo Antônio Elias. Originária lá do interior de Minas Gerais, ela dizia, geralmente o agricultor coloca no campo para arar um boi atrelado ao outro sob uma mesma canga, o mesmo jugo. E via de regra ele pega um boi experimentado, um boi que está acostumado a seguir por linha reta para não danificar o campo de aragem, coloca esse boi treinado junto de um boi novato que ainda não sabe e que pode dar muito trabalho. É evidente que o boi novo vai estar sob a mesma canga, aquele jugo prende os dois pescoços, e é evidente também que eles colocam o boi mais treinado junto ou para treinar um boi mais novo, logo mais leve. A canga, então, é impulsionada ou levada na direção do boi mais pesado que está treinado. E o que está aprendendo, por mais que ele queira sair para a esquerda ou para a direita, ele não tem outra opção. A força do boi mais forte empurra na direção correta e o boi mais novo vai aprendendo porque está sob a mesma canga e não tem como errar. Ana Maria José me ensinou isso de uma riqueza extraordinária, dilatando, abrindo janelas para dilatar o entendimento da oferta do Filho de Deus em Mateus 11, 29. Porque o que ele está dizendo é, recebe o jugo e presta atenção em mim, aprenda de mim. A minha paz vos dou. O que ele está dizendo? Eu estou sempre em paz o tempo todo.
Aprenda de mim, sou manso e humilde de coração, porque eu sou humilde eu não vou desejar coisas elevadas demais para mim. Lembra do Salmo 131? Eu não vou desejar coisas elevadas demais para mim, porque eu sou humilde de coração, sou simples, também sou manso, e porque sou manso não vou ficar dando marradas, eu vou seguir puxando o arado, é isso que eu vou fazer, aprenda de mim, ou seja, fique atento. Deixe-me ser sua ambição, seu desejo, muda o foco da sua visão. Você está seduzido por coisas que sobrecarregam porque está focado nelas. Muda o foco, preste atenção em mim. Me torne a sua paixão, me torne sua motivação, me torne a razão da sua existência. E tudo vai ficar mais leve, porque você vai ver que meus atrativos e as minhas propostas são leves, são suaves. Não é uma canga, é isso que ele está dizendo, não é uma canga, é um molde, é uma guia de trilho que conduz o caminhar. Então isso fala de comprometimento, o que ele está dizendo é, se comprometa comigo, aí vai ficar mais fácil, aí vai ficar diferente, aí vai ficar leve. O que ele está dizendo é, vamos para uma troca de valores, vamos fazer troca de princípios existenciais. Você vai receber fardos, os meus, e vai descobrir que eles são leves, eles são motivo de alegria. Esta é a razão. São leves. Com eles você pode cantar e festejar. Então é a troca de princípios, é a troca de valores, é aprendendo com aquele que é manso e humilde de coração. E o comprometimento vai mostrar isso. Debaixo do seu jugo, você vai ver que tudo é mais leve. Você vai ver por sua ótica. Então, na ótica do Filho de Deus, a promissão, a paz, a garantia, a segurança. Bendito é o Senhor que dia a dia leva o meu fardo, o meu futuro ele o tem em suas mãos. São declarações proféticas nos Salmos. Lembram Jeremias 29:11? Texto clássico que a gente repete sempre. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês necessitam, esperam. Glória a Deus. Então não é uma canga, é um molde, é uma guia de trilho. E o resultado, inevitavelmente, será o que ele propôs, será o que ele ofereceu, descanso. Porque o fardo da vida cansa, como resultado último. Vai cansar, vai encurtar a existência. Não damos conta, ele sabe que não. Mas o de Cristo produz descanso. De que adianta vir para o Evangelho? De que adianta se tornar um bom evangélico, cheio de experiências de nossos ritos, com as sobrecargas da vida? Fazendo do evangelho, inclusive, a opção mágica para criar mais sobrecarga, para se encher de mais coisas e de mais comprometimentos. E depois ficar gemendo e dizendo, ó Senhor, como eu vou dar conta, me ajuda a dar conta. O que ele está dizendo é, não, procure dar conta do que eu te ofereço, caminhe comigo. Você vai ver que aquilo que você cobiça, você não necessita, ou pode adiar, ou esperar que eu traga, no meu tempo. Da forma como eu sei que você está preparado para receber. Glória a Deus. O fardo de Cristo produz descanso. Se trata de alma em repouso. A alma em repouso confia, ela se sente segura para o amanhã, então ela descansa hoje. Ela não tem que temer o amanhã, como ele diz. Aí descansa hoje. Se nós aprendemos, meus amados, o exercício espiritual de nos abaixar debaixo da poderosa mão de Deus, como Pedro citou aí para nós, no versículo 6, que eu fiz questão de ler depois, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus para que no tempo oportuno ele vos exalte. Se nós aprendemos o exercício espiritual de nos abaixar sob a mão divina e nos levantar jogando a ele o nosso fardo da vida, nós vamos experimentar um sábado, um Shabá, um descanso, o descanso que resta para o povo de Deus, constante no nosso dia a dia. Amém? Obrigado por sua atenção e companhia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça levantar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Semana que vem, nossa minuta será sábado, não no domingo, dia dos pais. Não teremos transmissão no domingo. Será no sábado, 19h30, e eu conto com sua participação e companhia. Amém? Sábado próximo, em nome de Jesus, dia 10, às 19h30, aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus num dos textos mais solenes da Bíblia, Hebreus capítulo 7, indo depois para João capítulo 17, vá valendo aí os dois textos. Você está vendo que estamos citando muito Hebreus, você sabe por quê, não é? Então, vamos em frente, sábado estejamos juntos,
em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe muito, te guarde, te fortaleça e obrigado por sua companhia, que o Senhor te dê uma noite de descanso na sua presença e de leveza. Em nome de Jesus. Amém.